Oi, tá gravando? Eu imagino que sim. Isso aqui é um resumo sobre lipídios, tá? Bem, esse é o primeiro conteúdo da prova e ele deu um pouquinho de dúvida lá com aquelas coisas que a gente estava comentando com o Júlio, mas basicamente um lipídio, ele é uma macromolécula, assim como os carboidratos e as proteínas. Mas uma diferença dele é que ele é uma molécula apolar. O que isso quer dizer? Ele se dissolve principalmente em solventes apolares e solventes orgânicos por conta disso, como o benzeno e o cloroformo. Isso é o primeiro slide que a professora passa. E eles vão se dividir, eles vão ser classificados principalmente em três: nas graxas, esteroides e fosfolipídios. No que eles chamam de graxas, a gente vai falar principalmente dos ácidos graxos e da gordura que vem deles, que são principalmente os triglicerídeos. Mas como é que eles se formam? Um triglicerídeo ele é formado pela reação de duas moléculas. Primeiro, um álcool e um ácido carboxílico. Qual que é esse álcool? Esse álcool é o glicerol. O glicerol é esse triálcool, é uma moléculazinha bem pequena, enquanto a gente vai ter três ácidos graxos reagindo com eles. E qual que é a diferença entre os dois? O glicerol ele é uma molécula muito polar. Por quê? Porque ele é uma molécula pequena e boa parte deles são grupos eletronegativos, formados por essas hidroxilas. Enquanto o ácido graxo, ele é uma molécula anfipática. O que quer dizer que é uma molécula anfipática? Ele tem duas polaridades. Por quê? Mesmo motivo. Aqui nessa parte, digamos, a cabeça do ácido graxo, existe o ácido carboxílico que tem grupos muito eletronegativos, como essa dupla ligação com o oxigênio e essa ligação com a hidroxila. Por outro lado, aqui o resto da molécula é uma cadeia, uma sequência de 10, 12 carbonos unidos a hidrogênio, que são naturalmente muito apolares. Essa imagem aqui, ela mostra bem isso. Não sei se dá para ver aqui, mas acho que dá para enxergar, dá um zoom aí. E fé com fé. Deixa eu pegar aqui. Ó, essa parte aqui, esse é, por exemplo, o ácido esteárico, um ácido graxo. Essa cabeça aqui, ela é eletronegativa, ela tem uma polaridade, certo? Enquanto, olha esse resto, toda essa cadeia, sei lá quantos carbonos tem aqui. Isso torna essa parte da molécula apolar. Então a gente tem uma divisão no ácido graxo. Uma parte aqui na esquerda que é polar e uma parte que é apolar. Isso torna a molécula anfipática. Certo? Certo. E para que eu estou explicando isso? Porque é da reação desses dois, nessa proporção, que vai surgir o nosso primeiro tipo de nossa primeira classificação de gorduras, de lipídios, que são os triglicerídeos, ou como eles chamam aqui no espanhol, triacilglicerol. Aqui a molécula ela muda de cara, porque ela não só ela tem uma nova função química, ela tem um grupo químico diferente na sua composição, como as características dela mudam. É nesse momento que ela se torna apolar, porque ela é formada por um éster. A gente não precisa entrar nisso, mas basicamente os oxigênios aqui eles não estão livres, eles não exercem essa eletronegatividade deles de forma tão expressiva. Então, a cola de ácido graxo, ou seja, essa cadeia de carbono e hidrogênio, essa cadeia carbônica que é muito maior, ela prevalece. Então, a molécula, no geral, a gente diz que ela é apolar. Mesmo que ela tenha uma parte ligeiramente polar, que é o resto do glicerol, já está escrito aqui, o que veio dessa molécula, e uma parte muito apolar
e muito proeminente, que é a cadeia carbônica, que veio desse cara aqui, do ácido graxo. É isso que forma, assim que se forma o triacilglicerol. Bem, existe uma diferença também. Isso aqui foi a explicação de como se forma o triacilglicerol. Podem se formar monoacilgliceróis, diacilgliceróis, basicamente quando mudando essa relação, esse número aqui. Para formar um monoacilglicerol, eu vou reagir só um ácido graxo. Para formar um diacilglicerol, eu vou reagir dois ácidos graxos. E para formar um triacilglicerol, eu vou reagir três ácidos graxos. Normal, padrão. Algo legal de se dizer é que sempre que esses dois se unem, a gente perde uma molécula de água. Por quê? Porque o hidrogênio desses caras aqui, ele é perdido e esse OH também é perdido. E para que a reação ocorra, há essa liberação de água. Legal? Legal. Outra coisa legal de se dizer é sobre essa característica anfipática, ou seja, essa dupla polaridade que esses caras apresentam. Não só eles, como os fosfolipídios. Como eu disse, eles têm uma parte que é polar e uma parte que é apolar. O que isso significa? Uma parte polar, ela tem afinidade, ela não, o termo não é reagir, mas ela interage por meio de forças mais fracas com a água, que também é uma molécula polar. Enquanto a parte apolar, não é que ela não vai reagir, ela não vai ter relação com nada. Ela não vai ter relação com a água, mas ela tem relação com outras coisas. Como a gente até citou, com benzeno e cloroformo. São só dois exemplos. Mas isso faz o quê? Que essas moléculas, essas substâncias, elas tenham aplicações. Uma aplicação de gorduras e de ácidos graxos é na formação de sabões, porque muito do que a gente limpa com sabão, com detergente, com lote 1 da IP, são gorduras. E como é que isso limpa realmente? Aqui ocorre a formação da micela. A micela é isso que a gente está vendo aqui, é essa cápsula, digamos assim, essa cápsula grandona em que a parte hidrofóbica, essa cauda, ela junta, ela interage com a parte hidrofóbica daquilo que a gente quer retirar, enquanto a cabeça, a parte polar, ela interage com a água, certo? E é a partir disso que eu consigo separar tanto a sujeira da água e justamente por interagir com a água eu consigo tirar ela, porque a água ela flui, eu levo essa sujeira, seja lá o que for, com o fluxo da água, entende? E esse é uma aplicação dos ácidos graxos, de gorduras no geral, né? Que são usadas para fazer sabão. Outra coisa que é importante é uma característica dos ácidos graxos. Porque alguns ácidos graxos que vão formar essas gorduras, elas têm características diferentes quanto ao tipo de ligação que elas formam, certo? A ligação entre carbonos. E isso faz muita diferença porque isso gera características diferentes para substâncias diferentes. Quando a gente tem uma cadeia saturada de ácido graxo que posteriormente vai formar uma gordura, como assim? Isso aqui é um exemplo de um triglicerídeo. A gente tem as três... Calma. Tristerato é um triacilglicerol, né? Modelo de tristerato que é um triacilglicerol. Aqui, representado em bolinhas brancas, a gente tem os hidrogênios, em bolinhas pretas a gente tem o carbono, e em bolinhas vermelhas a gente tem o oxigênio. Aí, percebam como a cadeia ela é muito maior. E os oxigênios eles não sobrepõem aqui, eles não se sobressaem. Então, a molécula é basicamente apolar. Mas nesse exemplo, a gente tem carbonos fazendo ligações simples.
eles se conectam com uma ligação e eles formam linhas. Eles são muito lineares. O que isso vai fazer? Na prática, eles são sólidos à temperatura ambiente. Mas por que isso? Porque quando uma molécula ela é assim, ela é muito linear, existe um fenômeno que acontece chamado empacotamento. É muito fácil você pegar, por exemplo, esses canetões e empacotar. Deixar eles unidos. Deixar eles juntos. Da mesma forma que tu pega um monte de graveto e fecha e põe eles todos juntos. O nome disso é empacotamento. Usando o exemplo dos gravetos, se eu pegar só um graveto, eu quebro ele. Mas se eu unir um feixe de graveto, um monte de graveto, tudo junto, empacotado, é muito mais difícil de quebrar. É muito mais difícil de, nesse caso, de liquefazer, de evaporar. Isso faz com que essas moléculas que se empacotam muito facilmente, elas sejam sólidas. Elas são difíceis de derreter, basicamente, a temperatura a temperatura ambiente, que a gente chama, os 25 graus. E eles são geralmente de origem animal. Esse é o tipo de gordura saturada. Por que ela é saturada? Porque os ácidos graxos que formam ela, que vão formar essa cadeia carbônica aqui, eram saturados já. Existem as gorduras insaturadas. Gorduras de origem vegetal e que geralmente, eu esqueci de colocar, mas a temperatura ambiente tem 25 graus. Não, são líquidos. Mas por que elas são líquidas? Porque aqui, o próprio desenho aqui mostra. Elas são, primeiro, por que elas são insaturadas? Ao contrário das saturadas, que têm só ligações simples, elas vão ter uma ligação dupla. Uma ligação dupla é formada por duas ligações simples, basicamente. Enquanto aqui a gente vê um só tracinho, que é uma ligação simples, aqui a gente vai ver duas ligações, ou seja, dois tracinhos. Isso abre caminho para duas conformações, ou seja, duas formas de que a ligação dupla se dá. Existe a ligação dupla cis e a ligação dupla trans. Qual que é a diferença? A diferença é basicamente nos ligantes dos carbonos. A gente vai olhar para os dois carbonos, como é que eu vou dizer qual que é cis, qual que é trans. A cis, ela tem espécies, ou seja, átomos iguais no mesmo lado da molécula. Como, por exemplo, acho que dá para enxergar aqui, espero que dê. A gente tem dois hidrogênios aqui para cima e dois carbonos aqui para baixo. São duas espécies iguais do mesmo lado. Isso é uma substância cis. Ou melhor, uma ligação dupla cis. Enquanto essa aqui geralmente é mais quebrada, que é mais na diagonal, assim que eu guardei, a gente tem uma conformação trans, porque a gente tem um carbono e do outro lado a gente vai ter outro carbono. Enquanto a mesma coisa acontece com o hidrogênio. Aqui a gente tem um hidrogênio e em vez de ter um hidrogênio aqui onde eu marquei, a gente tem um carbono. A gente vai ter um hidrogênio só onde? Aqui embaixo. Essa é a conformação trans. Certo? E qual que é a diferença na prática da conformação cis e da conformação trans? Aqui eu desenhei uma conformação cis. A professora passou isso na aula, inclusive. Eu não sei se vocês anotaram, mas dá para ver hidrogênio para cima, no meio da ligação dupla. O que isso faz? O outro ligante, ou seja, o resto da cadeia carbônica, o resto dessas caralhadas aqui de carbono, ela quebra, ela não fica numa linha reta. Então, o que na gordura saturada era assim, agora fica desse jeito. E isso tem uma implicação no empacotamento. É muito mais difícil empacotar algo que é torto, algo que é quebrado, porque isso não encaixa bem. Enquanto moléculas lineares, que são uma linha bonitinha,
elas encaixam muito bem, elas conseguem se agregar e ser resistentes por causa disso, a gordura insaturada, principalmente a cis, ela não tem essa habilidade. Então, ela é mais fácil de se derreter. É mais fácil, o ponto de fusão dela é menor, basicamente. E por causa disso, elas são gorduras líquidas à temperatura ambiente. E a gente vai ver isso nos óleos, a gente vai ver isso nos azeites, no geral. Aqui o livro traz um exemplo. Porra, olha essa molécula aqui, velho. Isso aqui não tá longe de uma linha reta. É muito mais difícil de empacotar. Então elas têm, juntas elas têm menos força e elas, a temperatura ambiente, elas se derretem. Né? Porque derreter é virar líquido, basicamente. Mas o que acontece? Existe a conformação cis, só que existe também a conformação trans. A conformação trans é quando, de novo, os ligantes iguais estão em pontos diferentes. Em vez de estarem os dois aqui para cima, os dois hidrogênios, a gente vê que um está para cima e o outro está para baixo. O que isso gera na prática? Isso gera características que chegam próximas da gordura saturada. Ela não é bem uma gordura saturada, até porque ainda existem ligações duplas. Lembrando que isso aqui é uma insaturada. Insaturada é a cis e a trans. Existem dois tipos de insaturadas. Só que ela volta com um problema. Ela deixou de ser essa molécula quebrada. Ela se tornou uma molécula linear, novamente. Ela pode se empacotar de novo. Ela é mais resistente. Qual que é o problema disso na prática? Por que um exemplo da, da gordura trans, por exemplo, é a margarina. É a margarina que é a... Deixa eu conferir aqui. Eu nunca lembro qual que é a animal e qual que é a vegetal. Mas basicamente a margarina. Depois de passar por um processo de hidrogenação, bom guardar isso, ela assume essa conformação. E ela vai ter o mesmo problema da saturada quando pensamos no nosso corpo. Porque como ela empacota, como ela se agrega muito, ela não se agrega muito só entre ela. Ela também acumula no nosso corpo. Ela acumula e se agrega em artérias, ela obstrui artérias. E isso aliado ao colesterol ruim, ao colesterol o LDL, isso gera entupimento de vasos, isso pode encarregar, pode levar a infartos e muitos problemas cardiorrespiratórios, né? Mas é bom lembrar que o mesmo problema que a saturada tem, a trans tem. Porém, elas não têm a mesma plasticidade, elas não têm a mesma característica física. Porque enquanto essa aqui é sólida, é aquela manteiga, aquele bagulho sólido mesmo, gordurão, gordura branca de carne. Isso aqui é meio pastoso, ele quer ser líquido, mas forçaram ele a ser um pouco sólido, então ele está num meio termo. A gordura trans é a pior gordura que pode ter, não só porque ela vem de um processo industrial, mas também por causa daqueles problemas que eu expliquei, por causa do empacotamento e como isso pode gerar problemas cardiorrespiratórios. Mas é basicamente isso que tem sobre os triglicerídeos. Os triglicerídeos, eles têm algumas funções. Eles têm função estrutural, porque eles são armazenados em adipócitos, então eles formam estruturas. Eles têm função... Por que eles são armazenados? Eles têm função energética, porque eles não são a primeira via, eles não são a primeira molécula a ser absorvida pelo corpo e a ser usada para gerar energia. Porém, eles são ótimos para serem armazenados, porque enquanto a glicose, em termos de energia, ela gera 4 quilocalorias, um triglicerídeo, chamado de gordura, gera... Nossa, eu tô na frente da câmera, né? Ela gera 9 quilocalorias. Então,
É inteligente para o nosso corpo armazenar algo que tem muito mais energia. Só que ela é mais difícil de ser utilizada. Ela é utilizada com menor velocidade. Então ela é armazenada, ela tem função estrutural e ela gera uma proteção de choques mecânicos, né? Porque, porra, você vai ter uma camada de gordura tanto debaixo da sua pele, na frente de alguns órgãos. Qualquer impacto, ela é uma proteção. Não só para o calor, como também para impactos. Não sei se eu expliquei direito, mas ela é uma capa de gordura que isola seu corpo do calor e também de choques mecânicos. Pronto. Acho que agora ficou mais de boa. O que mais? Aqui ele só explicando que, devido ao fato de carecerem de grupos polares, as graxas, triacilglicerol no geral, são extremamente insolúveis em água, se armazenam em células em formas de gotas, em células especiais chamadas adipócitos. Aqui a gente tem o nosso segundo tipo de gordura, os esteroides. É bem de boa o esteroide, porque basicamente eles são moléculas que vêm do colesterol. O colesterol, essa molécula aqui, ela é esse carinha aqui. E qual que é a característica principal dos esteroides? Eles são moléculas que vêm do colesterol e por isso eles têm esses 4 anéis. Então, basicamente, essa é a característica principal deles. E a maioria deles são hormônios. O colesterol é o precursor da testosterona, do estrógeno, de progesterona e também da vitamina D. Isso aí é algo bem interessante. Sem contar que o colesterol ele faz parte da membrana plasmática, né? A gente vai ver isso na aula de membrana, ou melhor, a gente já viu, e ele está presente lá também. E o último grupo são os fosfolipídios. De novo, pelo mesmo motivo do ácido graxo, eles são anfipáticos, ou seja, têm polaridades duplas. Uma parte é polar, uma parte é não polar. De novo, só que de forma diferente. Eles são formados de forma parecida aos glicerídeos, ou ao triacilglicerol. A reação para formar um deles é pegar esqueci o nome dessa molécula, glicerol, pegar um glicerol e a gente vai reagir ele só com 2 ácidos graxos. É o que a imagem mostra aqui. Essa parte, a coluna central de glicerol, a coluna central de glicerol é a molécula de glicerol e 2 cadeias carbônicas vão se unir a eles. Porém, o carbono aqui de cima, ele fica livre. Ele fica livre para quê? Para formar essa cabeça do fosfolipídio. E o que vai se unir ali? Um grupo fosfato. E a depender do tipo de fosfolipídio, a gente vai ter no lugar dessa colina uma coisa diferente. Nesse caso, a gente tem o grupo colina. E isso vai formar o fosfatidil colina, famigerado PC, fosfatidilcolina. É um tipo de fosfolipídio. Cada fosfolipídio vai ter um carinha no lugar da colina. E isso vai determinar qual vai ser o nome dele e a característica dele. Mas isso é na parte de membrana. O fosfolipídio, ele é anfipático, né? Ele forma a cadeia carbônica, a membrana plasmática, e ele tem um grupo polar e um grupo apolar. Acho que é isso. É basicamente isso. Joia? Deu para entender alguma coisa? Espero que sim.